agradecer o tempo de todos vocês. Nós estamos chegando aqui na fase final do ano, né? Q4, novembro, entrando aí. Eu sei que é bem corrido para todos. É, Tem aí o pessoal que é do varejo, que tem Black Friday, tem o financeiro, que também é impactado por Black Friday, tem o time de logística, que também é impactado pelo Black Friday. Além de chegar em fechamento do ano, que é época de feedback nas empresas, é época de revisão orçamentária, então eu sei que está todo mundo atarefado, até para questão de tempo e respeito, nós vamos aqui começar, tá? Hoje estamos eu e o Arab, nós vamos falar um pouco da Lumo, de como a Lumo tem ajudado as empresas a enfrentar as suas ameaças, como a Lumo consegue ajudar na questão de operação, tá? Nós acreditamos muito que, dado o crescimento tecnológico, cada vez mais dados que são processados pelas empresas de todos os setores, é cada vez mais importante simplificar as operações para obter melhores resultados, né? A complexidade de cibersegurança é algo que hoje os atacantes estão utilizando para esconder os ataques, para evadir as defesas. Então, a Lumo nasce aí como uma plataforma, uma ferramenta de fazer com que a operação seja cada vez mais otimizada, reduzindo ali o tempo de detecção e o tempo de resposta. Então, quando a Lumo nasceu, ela nasceu basicamente com três pilares bem específicos, tá, pessoal? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat que nós vamos responder, tá? A primeiro pilar é busca de comprometimento de forma intencional. O que que isso significa? Quando nós olhamos ferramentas, seja elas de defesa, seja elas de monitoramento, como o próprio CIEM e outras de mercado, geralmente a busca de uma ameaça, ela está baseada em casos de uso, em regras pré-definidas, ou até mesmo máquinas de inteligência, ou máquinas de inteligência artificial, ou até máquinas especialistas, que são bem focadas, que vai aumentando o risco de uma situação até chegar no ponto de gerar um alarme que precisa ser analisado e depois chegar no contexto se é malicioso ou não. Quando a Lumo fala aqui de busca de comprometimento, é como se tudo que ela olhasse já estivesse no último nível de suspeita. Então nós já estamos olhando como se fosse para um alerta, tá? Depois nós vamos passar como isso funciona. Essa busca de comprometimento, ela precisa ser em tempo real. Então a gente sempre fala de buscar o comprometimento de forma contínua. Então, aqui nós estamos pegando ali uma plataforma que vai ficar buscando esse comprometimento em fluxos de dados e fazer com que isso esteja em tempo real. Ou seja, se tiver alguma coisa que passou por uma stack de defesa, que passou pelo antivírus, que passou pelo Faro, que passou pelo proxy, está dentro de uma camada monitorada pela Lumo, é onde a gente vai monitorar isso como um comprometimento. E o terceiro pilar, que é tão importante quanto, que é medir a efetividade e oferecer feedback. Então, vou separar isso em dois pontos, né? O que é medir a efetividade? Se eu estou tendo comprometimento dentro do meu ambiente de segurança, é importante que eu saiba qual é esse comprometimento, por onde está passando. Então, um dos exemplos de efetividade que a Aluno gera é um mapa do Mitre, com todos os TTPs que estão sendo utilizados, que obteram realmente acesso à minha infraestrutura. E aqui, quando eu falo que obteve realmente acesso, é como a Lumo monitora comprometimento, ou seja, eu tive um acesso indevido dentro da minha organização, eu vou mostrar dentro do Mitre quais TTPs foram utilizados para obter esse comprometimento. O que é diferente de uma ferramenta que faz uma análise de superfície ou um pentest automatizado, que ele diz o que está, um BAS, por exemplo, ele vai te dizer o que está vulnerável, o que pode ser explorado. A Lumo diz o que foi explorado, então são camadas um pouco diferentes, né? E o oferecer feedback é importante porque se eu tive uma ameaça que foi explorada dentro da minha rede, por onde ela passou? Ela passou pelo meu endpoint? Ela passou pelo meu FAR? Ela passou pelo meu DNS? Com essa informação, a Alumo diz por onde essa ameaça está passando e ela mesma vai e oferece o feedback para a ferramenta que deveria ter feito o bloqueio. Então, suponha que foi um evento que passou pelo meu firewall. A Alumo vai identificar esse evento, o indicador de comprometimento, e vai retroalimentar o firewall para que o Firewall não deixe mais aquela conexão ou aquele tipo de comportamento passar. Então é isso que é oferecer feedback. Então no final do dia,
A Alumo tem o objetivo de buscar comprometimento e ensinar a sua stack de cibersegurança de como lidar com esse comprometimento. E como que a Alumo faz isso, tá? A Alumo acredita que a verdade de todas as comunicações, ela acaba passando por rede, só que sempre em camadas diferentes. Então, se você tem uma ameaça dentro de um computador de um usuário, que pode estar de home office, mas acessando a rede corporativa, ou que está dentro de uma empresa, minimamente ela vai trafegar em alguma dessas fontes de eventos, seja DNS para resolução de nome, e aqui existem muitas ameaças que a Lumo pega, por exemplo, de encapsulamento, tunelamento de tráfego, coisas que o Arabi vai detalhar mais para frente. Fluxo de rede, porque se você tem uma máquina fazendo resolução com DNS, por exemplo, para grupos de ameaça, e está fazendo movimentação lateral, é um dado que é correlacionado entre DNS e fluxo de rede. Firewall, aquilo que não necessariamente faz resolução de nome, ela passa via IP, então isso vai passar ou pelo Firewall ou pelo proxy. Então são fontes de dados que a Lumo se alimenta. E e-mail. Por que e-mail? Porque imagina num ataque, eu acho que hoje mais de cerca de 92% das ameaças elas começam no e-mail. Se for um phishing que chegou na caixa de e-mail do usuário, que passou pelo anti-spam, o usuário clicou nesse link, que gerou uma resolução de DNS, a Lumo monta toda essa estrutura de ataque e de informações para que seja monitorado. E a ideia da Lumo é uma visão ampla de rede. Então, em vez de ficar olhando segmentos específicos, aonde quando o cliente chega, quando o atacante chega naquele segmento, ele já deixou um rastro de sangue por trás, ele já tem uma credencial, ele já fez uma movimentação lateral, ele já está perto do pote de ouro, vamos dizer assim. A lógica da Lumo é identificar isso no primeiro contato. Então, por isso que nós fazemos toda essa análise baseada nessas 5 fontes. Eu vou até mostrar como que isso acontece, né? Mas o que é bacana de falar é que todas essas fontes são monitoradas, inclusive em ambientes remotos. Então, por exemplo, se você tem uma plataforma de ZTNA, são as principais de mercado, nós fazemos toda a integração com essa plataforma via API e nós fazemos o monitoramento dos usuários como se estivessem dentro da rede. Então, isso também é uma diferencial da Lomo. Pode passar, Arábia. Vamos agora para a parte. E o que a Lumo faz com esses dados? Que eu acho que é a parte mais interessante, né? Ela coleta os dados do DNS, do fluxo de rede, para o proxy e e-mail, conforme nós falamos. E a primeira coisa que eu acho que é bem relevante é essa parte aqui. Deixa eu pegar um apontador. Aqui. Essa parte aqui de IOCs conhecidos. Por quê? Depois que eu correlaciono todos esses dados, a primeira coisa que eu preciso fazer é separar o falso negativo. Se eu vou direto para uma inteligência artificial, primeira coisa, eu estou aumentando o tempo de detecção e eu estou aumentando o consumo de máquina, o que obviamente o carrega num processo menos otimizado e mais custoso. Então, aqui na primeira coisa de IoC conhecida, eu vou validar esses metadados todos que estão passando nesse fluxo de tráfego com bases de inteligência para separar aquilo que é conhecido por ser malicioso daquilo que pode não ser malicioso. Então aqui eu já vou pegar assertivamente aquilo que é conhecido. E aqui a Lumo tem mais de 80 bases de inteligência. Então tem Record Filter, tem várias outras bases que estão conectadas aqui e que nós conseguimos fazer esse monitoramento. Empresas, por exemplo, você tem um MDR com parceiro XPTO, que ele já faz esse monitoramento para você e ele tem uma base de inteligência aqui, um MISP, alguma coisa, você pode integrar essa base de inteligência aqui dentro. Você é um banco, você está conectado num Bacen, no MISP, você pode trazer a base aqui para dentro, na sua instância, e ele já separar aquilo, que é um indicador de comprometimento conhecido. Toda vez que for um indicador de comprometimento conhecido, ele já vai aqui para console e aparece no cliente, no portal do cliente da Lumo. Tudo aquilo que for diferente e não deu match, a Lumo vai para a segunda casinha, que é a parte de inteligência artificial. Então aqui eu já separei tudo aquilo que poderia ser falso negativo, tudo aquilo que já é um incidente, tá?
Aqui na inteligência artificial, utiliza-se pelo menos 5 técnicas diferentes para entender uma árvore de decisão. Então, basicamente, se o comportamento desses dados são ou não anômalos, se o comportamento desse tráfego é anômalo, se o comportamento de como estão se dando essas informações dentro da minha rede é ou não é anômalo. Se dentro de uma árvore de decisão baseada em técnicas de IA, essa informação ela caiu fora da árvore de decisão, ela entra como uma anomalia. E aí a Lumo faz um seguinte ponto: ela gera na interface o que nós chamamos de anomalia de interesse. A anomalia de interesse existe algo anômalo dentro do meu ambiente, mas não necessariamente o algo anômalo é algo malicioso. Só que pode ser alguma coisa importante para uma equipe de TI ou uma equipe de cibersegurança de estudar, de analisar, tudo mais. Então isso é registrado na console como insights, como visões, mas não é tratado como um incidente. Tudo aquilo que é uma anomalia de interesse, ela passa para uma outra máquina especializada de correlação profunda, que ela vai pegar essas anomalias específicas e tentar conectar com grupos de ameaça. Ou seja, por exemplo, um contato que nunca teve de uma máquina X do vice-presidente com uma nuvem chinesa. É só um exemplo, tá? Esse contato nunca teve, ele começou a ter e começou a ser frequente. Isso pode ser uma anomalia, mas isso pode ser simplesmente um fornecedor novo que tem base lá e foi contratado. Então, o aluno vai pegar essa anomalia, que é a conexão com essa base chinesa, e tentar aproximar essa base chinesa com grupos de ameaça. Então, essa frequência de comunicação, esse tipo de comunicação e destino da comunicação, ela é de grupos conhecidos, ou algum grupo conhecido já usou esse tipo de comunicação, ou algum tipo de artefato utiliza esse fluxo de comunicação. Se aluno conseguir gerar uma proximidade com esses grupos, aí sim, na correlação profunda, ela gera o que nós chamamos de alta probabilidade de comprometimento. Aqui na alta probabilidade de comprometimento, novos indicadores de comprometimento, que são artefatos de inteligência, são gerados e eles retroalimentam a base de IOCs conhecidos. Então, toda vez que tiver um novo metadados que faça um vínculo com esse IOC, ele não precisa passar novamente na inteligência artificial, ele já é conhecido por ser algo malicioso. E a Lumo também retroalimenta a console aqui para que já gere o evento na console do cliente. O que é relevante desse processo também? Toda vez que eu tenho um novo indicador de comprometimento feito nessa base, seja por identificação de 0D na Lumo baseado em A, ou seja com bases de IOCs que eu estou recebendo de inteligência, a Lumo vai pegar e vai validar no tráfego que ela armazena por 2 anos de metadados. Então imagina um cenário, né, que eu citei de uma máquina fazendo comunicação com um IP que nunca foi feito da China. Se essa comunicação aconteceu em algum momento anterior de for descoberto que é um 0D, eu vou conseguir chegar na data exata que começou essa comunicação. Então vamos supor, tem o Lumo rodando há 2 anos e a primeira comunicação começou dia 31 de dezembro do ano passado, pela máquina de uma pessoa da área de desenvolvimento, depois uma outra máquina que no dia 4 de janeiro também acessou, mas aqui já não era uma máquina de desenvolvimento, era uma máquina de outro setor, até chegar no presidente. A gente consegue montar toda essa estrutura para saber quem teve as comunicações, quando, do zero day à ameaça. E isso também vai aqui para o portal do cliente. Toda essa lógica aqui nossa é o que nós chamamos de. Pode passar, Arábia, até, por favor. É o que a gente chamou de processos de trade hunting, tá? Então, a Lumo, no final do dia, ela consegue fazer 4 processos de thread hunting em cima dos dados. O primeiro é baseado em indicador de comprometimento, então é literalmente thread hunting baseado em inteligência. O segundo, deixa eu até mudar por aqui. O primeiro é baseado em inteligência, o segundo é baseado em IA, o terceiro é baseado em retrospectivo, ou seja, algo que aconteceu no passado. Então, aqui, esse do playback, que é como nós chamamos, né?
ele é sensacional, porque se alguém reporta uma nova inteligência para a base, a aluno consegue voltar para o passado e apontar exatamente para onde é. E o quarto item é baseado por hipóteses. Então, lembra as anomalias de interesse? O analista, um engenheiro de thread hunt, um especialista pode fazer hipóteses de thread hunt baseado nessa anomalia, baseado no resto dos dados, tá? Então, a Lumo, ela automatiza o processo de thread hunt em quatro camadas e adiciona camadas que não estão comuns no dia a dia de monitoramento. Beleza? Pode passar, Arábio. Agora sou eu. Perfeito. Agora, até, Arábia, antes de passar para você, Uhum, só um ponto que é relevante aqui. Teve uma pergunta do Diego. uhum. Se a parte de pacote, se a parte de coleta de dados é feita via espelhamento ou se é metadados através de log de Faro. Tá? Eu vou responder, mas Arábia, se quiser complementar, fica à vontade, tá? Uhum. Diego, a lógica da Lumo é fazer sempre a coleta de dados baseado em log, tá? Então, assim, nesse caso, a gente faz coleta de log. Por quê? Existe uma lógica. Se você pega o CyberQL Chain e você está trabalhando com pacote de rede, o que que acontece? Você vai ter que colocar esses pacotes, essas coletas, em segmentos específicos da sua rede. Por quê? Porque senão você vai ter que fazer espelhamento de porta em vários setores diferentes. Isso se torna muito caro, muito oneroso, e em infraestruturas distribuídas é quase impossível monitorar todos os segmentos. Mas a ideia da Luma é detectar a comunicação no começo. Então, se você faz uma comparação, assim, não estou falando que é melhor que é pior, tá? Uma simples comparação. Quando a gente trabalha com DPI, que é a parte de pacotes, a gente sempre está perto do nosso ambiente crítico. E esquece um pouco de monitorar o nosso ambiente inicial, que é onde começa a primeira comunicação maliciosa, né? Então, se tem por exemplo, um usuário que recebeu um phishing e aí, se o cara caiu no phishing, abriu um link, tem um command control rodando dele, o usuário, o criminoso pega esse command control, faz uma movimentação lateral, tem uma credencial válida, até chegar, por exemplo, no banco de dados, onde estaria o monitoramento de DPI, só um exemplo, tá? Ele já teve acesso a e-mail, ele já teve acesso à base de usuários, ele já teve acesso possivelmente até a documentos sensíveis que estavam trafegando no e-mail daquele usuário. E possivelmente ele já até conseguiu implementar um processo de ransom. Como a Lumo, ela monitora informações do Faro, e aí é norte-sul. Informações de DNS, também geralmente norte-sul. Informações de flow de rede leste-oeste. Informações de e-mail que está passando. E informações também daquele cara que está em casa acessando remoto. A gente faz a correlação em todos os momentos. Então, nós fazemos uma detecção até numa camada antes de chegar na necessidade do Deixa, DPI. Dirceu, esse é um ponto muito importante, mas aí vamos pegar essas perguntas mais para o final, para dar tempo para a Tá gente poder bom. falar o restante Perfeito. da demonstração, tá ok? Mas Combinado. você foi muito sucinto, foi muito seguro no que falou, e é exatamente isso, tá? Sem nada adicionar, você falou por completo aí uma resposta para o nosso amigo. Agora, Fechou. pessoal, estão vendo minha tela aqui normalmente, né? Agradeço você, Dirceu, show de bola. Ótima introdução, deu uma ideia legal de Lumo para eles. Bom dia a todos vocês, agradeço a presença de cada um de vocês, pessoal. E antes de começar, eu quero falar desse nosso último treinamento, né? Que nós abordamos, esse é o nosso segundo live training. Estou vendo caras que eu já conheço, caras novos, isso é muito importante a gente ver o crescimento da Luma aí no mercado e o pessoal querendo conhecer Luma. Então, isso é muito importante para nós, para mim, a Arábia particularmente, que é a segunda live que nós estamos fazendo, e quero comentar desse último treinamento que fizemos também. A gente abordou o tema de comportamento de rede, de detecção de anomalias. Para quem não pôde participar ou deseja rever esse treinamento, ele foi feito em abril, foi gravado, ele está disponível em nosso site, tá? A URL está embaixo da imagem, vocês podem copiar e depois com calma assistirem também, é muito bacana esse vídeo aí, tá? Nesse treinamento, a gente mostrou como que a Luma utiliza a inteligência artificial, identificando, alertando aí sobre possíveis anomalias que pode comprometer
a segurança do seu ambiente de rede, do seu ambiente aí. Tudo bem? Aí, aproveitando, eu vou pedir para o meu host até colocar uma enquete para vocês, para saber quais de vocês aí da turma que está aqui assistindo conosco participou desse treinamento. Ela vai colocar essa enquete e aí depois eu vou querer ver que isso daí é uma informação muito importante para mim, até para poder me organizar para os próximos treinamentos aí. Ah, tem uma galera que já participou, a maioria não participou, então isso daí por um lado é bom. A gente tem a galera vindo das antigas e o pessoal novo chegando para conhecer Lumo. Show de bola, pessoal. Show de bola. Obrigadão aí pelas informações. Agora, indo para o próximo slide, começamos aqui, né? Quais são as novidades da Lumo, pessoal? Uma das grandes novidades que estamos trazendo aí para Lumo de funcionalidade é essa funcionalidade aí de DNS Tunneling, tá? Isso é uma feature que muito de vocês nos pediram, tá? Lembrando que o quê? Porque eu estou falando de novidades, porque nosso roadmap de desenvolvimento ele é fortemente baseado nas necessidades dos nossos clientes. O nosso objetivo é sempre ouvir vocês ao máximo para ajudar a aumentar a resiliência do ambiente de cibersegurança de vocês. Então, pessoal, esse DNS Tunnel, ele é uma funcionalidade que ele permite detectar se em algum momento houve comportamento associado à extração de informações na sua rede. Muitos dos nossos clientes levantaram algumas questões. Por exemplo, ok, eu sei que minha rede está comprometida, mas como posso saber se dados foram roubados ou se houve uma brecha de informação? Então, com o DNS Tank, as empresas agora podem identificar se esse tipo de atividade maliciosa já aconteceu na sua rede. Isso daí é crucial, pois a gente sabe que o protocolo DNS hoje se tornou um dos principais vetores de ataque, né? Para realizar atividades maliciosas, como por exemplo o tunneling para encapsular aí e filtrar os dados. Então essa feature ela entrega muito valor, porque ela permite que as equipes de segurança monitorem e evidenciem esses comportamentos dentro do tráfego de rede. Aí acaba proporcionando uma visibilidade essencial para vocês protegerem os dados sensíveis. Tá? Vocês podem ver na imagem que a gente detecta os endpoints que estão acessando aí através do DNS Tunneling, né? A quantidade de registros analisados e o domínio a qual ele está tentando acessar através desse tunelamento. Então é muito bacana essa informação, essa feature. Embaixo eu sempre vou colocando as URLs com a documentação oficial da Lumo para que vocês possam ver com calma também. Em caso tenha algumas dúvidas, a gente está aqui à disposição. No próximo slide, pessoal, eu quero falar uma outra novidade que foi muito bem recebida pelos clientes, que é o nosso módulo chamado Lumo Autopilot, tá? Como que funciona o Lumo Autopilot? Ele funciona como um operador virtual aí, que automatiza a revisão de playbooks e a gestão de incidentes. Lembrando que a Lumo tem playbooks todos baseados no NIST 861 para cada tipo de incidente. E a ideia aqui é que sua equipe não precise mais se concentrar em fazer essas revisões manualmente. O autopilot, pessoal, ele acaba permitindo que tudo isso seja feito automaticamente. Os incidentes eles são revisados de forma automatizada, verificando se os indicadores de compromissos IOCs ainda são maliciosos e se o incidente ainda deve ficar aberto. Então, caso contrário, o autopilot vai lá e fecha o incidente automaticamente. Então, isso simplifica muito a rotina, a operação das equipes de segurança, né? Elimina aquela necessidade de revisar incidente um por um, o que aumenta a eficiência e reduz drasticamente o tempo de resposta. Dependendo da análise, o autopilot ele vai lá e ele encarga de enviar para o analista fazer uma análise final, mas ele só vai te passar literalmente os pontos críticos. Nas conversas que nós tivemos com nossos clientes, o feedback tem sido extremamente positivo. Ele realmente está facilitando a vida das equipes de cibersegurança, eliminando tarefas manuais, garantindo uma gestão automatizada completa dos incidentes. Então, a precisão, né? Tem a questão da precisão do autopilot. É um dos maiores benefícios percebidos por eles. Por quê? Como é uma inteligência artificial que trabalha na análise de todos os incidentes, todo o ciclo de vida dele, ele faz mais de 100, 200, 300, 400 interações com aquele IOC para ter um entendimento, para ele efetivamente encerrar esse incidente e evitar aquela falsa sensação de segurança. E o outro ponto importante, pessoal, é a simplificação do trabalho manual, né? A gente sabe o quanto as equipes de segurança estão sobrecarregadas e o Autopilot avalia essa carga para você, liberando as equipes para focar em ameaças mais críticas.
E além de tudo isso que eu falei para vocês, o Autopilot oferece também um rastreamento completo de todas as ações, o que também é valioso para auditorias e compliance. Então, isso está ajudando muito as equipes de segurança dos nossos clientes, tanto Brasil quanto Latam, nesse ponto aí, tá bom? E aí, eu queria também ver com vocês mais uma enquete rápida, eu gosto de trocar essa ideia. Queria saber se quem de vocês aqui já tiveram alguma conversa sobre o Autopilot ou já viram alguma demonstração do Autopilot. Para mim é importante também ter essa informação para eu poder trabalhar com vocês isso mais adiante. Ah, que bacana. A maioria quer saber mais sobre o Autopilot. E muitos não vi, ó, o restante não viram. Alguns, pouca porcentagem viram. Essa informação para mim e para nós da Luma é muito importante para poder trabalhar com vocês e poder organizar uma apresentação personalizada desse novo módulo da Luma aí. Show de bola. Vindo aqui, pessoal, para o próximo slide. Aqui temos algumas integrações prontas para uso, né? Quando eu digo prontas para uso, que nós chamamos out of the box, significa que com apenas alguns cliques vocês podem configurar rapidamente essas integrações e obter valor com uma visibilidade abrangente e resposta rápida a incidentes junto com essas integrações. E tudo alinhado à sua arquitetura de segurança. Isso é muito importante, isso é o diferencial. É que as nossas respostas aos incidentes abrangem toda a sua rede e não apenas pontos críticos, como o Dirceu comentou ali. Eu tenho toda a visibilidade da sua rede porque eu trabalho com metadados. Então eu tenho toda visibilidade aí, tá? Então eu garanto maior segurança e resiliência ao seu ambiente aí. Nossas integrações, ele cobrem desde coleta de metadados, a bloqueio de ameaças, enviando as informações dos IOCs para suas soluções de defesa cibernética e até o envio de informações para suas ferramentas de SecOps, como o CIEM, ou uma ferramenta de gerenciamento de ticket como o ConnectWise, por exemplo. Tudo bem? Alguns exemplos que eu tenho aí na tela são alguns exemplos que são muito utilizados pelos nossos clientes. Merak com coleta e resposta, Trend Vision com IDR como resposta, Splunk CIEM no SecOps, Netscope de proxy, coletamos e respondendo direto no Netscope, CrowdStrike, Cisco Umbrella, entre outros aí, FortiGate também. No próximo slide eu trago um pouco mais de informação sobre as integrações prontas para uso, o out of the box. Por quê? Eu quero mostrar para vocês algumas integrações que foram lançadas recentemente com a Lumo, né? Lembrando que a gente está continuamente trabalhando para desenvolver mais integrações out of the box, que são as prontas para uso, sempre alinhado à necessidade de vocês, clientes, e do mercado. Então, dessa maneira, a gente garante que vocês tenham ferramentas certas para otimizar a operação de vocês de segurança de maneira eficiente e integrada. Alguns exemplos que eu tenho aqui são integrações recém-lançadas pela Lumo, foram as últimas lançadas pela Lumo pronta para uso. Palo Alto Cortex, que é SecOps, o Microsoft Sentinel, que literalmente a gente faz uma integração em 5 minutos, o Google Chat, o Slack, o Microsoft Teams, que nós podemos fazer essa integração via webhook. Então, equipes dentro dessas soluções de chat, Google, Slack, Microsoft Teams, também recebem os alertas com os IOCs e informações relevantes sobre o que foi detectado, respostas ao Harmony Endpoint e o Cisco Secure Endpoint. Então, eu quis mostrar aqui para vocês algumas integrações recém-lançadas aí, e abaixo temos aí o URL, caso você queira ver todas lista de integrações aí, tudo bem, pessoal? Indo para o próximo slide, né? Como as operações são capacitadas e otimizadas com o aluno, né? Com essa introdução que o Dirceu te deu, daí, e com esses exemplos que eu te dei de novidades da Lumo, podemos ver que todas essas funcionalidades recentes, elas acabam se integrando para alcançar um único propósito, que é o quê? Otimizar e fortalecer as suas operações de segurança. Cada nova funcionalidade, ela foi projetada para trabalhar em conjunto, proporcionando aí mais eficiência e controle, garantindo que as suas equipes de segurança estejam empoderadas, preparadas para enfrentar aí desafios com maior agilidade e precisão, tá bom, pessoal? Dirceu, só confirmando, a tela tá legal aí, tá aparecendo certinho, né? Beleza, gosto de confirmar porque. Show! Então, pessoal.
como o Dirceu disse, né? Vamos trabalhar em três pilares. Então, existem três pilares fundamentais aí para a otimização das operações e empoderamento do seu ambiente, deixar ele preparado para essas novas ameaças. O primeiro pilar é o quê? É a visibilidade, né? A rede é a fonte da verdade. Um dos grandes valores mencionados por nossos clientes, não por nós, é o quê? A Lumo entrega uma visibilidade que nenhuma outra ferramenta consegue oferecer, nenhuma ferramenta oferece, literalmente. E para cumprir essa promessa de valor, a Lumo criou e habilitou um ecossistema robusto que acaba permitindo essa visibilidade completa e, consequentemente, oferece insights profundos aí que outras soluções não conseguem alcançar. Então, vocês estão vendo aí o gráfico que a gente tem, onde a sua rede mostra os sinais. O Lume interpreta e aciona esses dados para você de forma rápida e abrangente. A Lume habilita esse ecossistema que permite integrar facilmente todo o seu stack de segurança, esteja ele em nuvem, on-premise, dispositivos IoT, servidores, entre outros aí. O que nós fazemos é coletar os metadados de redes que chamamos aí de fonte da verdade. Por que fonte da verdade? Porque tudo passa pela sua rede. Não há nenhum tipo de interação que envolva comunicação pela sua rede. Se um atacante passar por ela, ele vai deixar um rastro, ele vai deixar um fingerprint, que a Lumo vai analisar isso para você e vai trazer a verdade do que passou. Então, com essas informações, nós conseguimos identificar como os atacantes aí, eles estão se movendo, estão se comunicando, como o caso de exfiltração de dados que a gente comentou lá atrás. Então, a Lume cumpre essa promessa de compilar todos esses metadados, proporcionando aí uma visibilidade total. Tendo isso em mente, eu queria falar de mais uma novidade que nós temos aí. Uma das novidades para facilitar a coleta de metadados é o lançamento do Log Forwarder, que é uma solução simples, é uma solução intuitiva. Solução não, perdão, uma feature simples, uma feature intuitiva. É ideal para empresas que não conseguem, clientes que não conseguem implementar o Virtual Appliance. A coleta de metadados normalmente é feita por Virtual Appliance para Firewall, Proxy, né? NetFlow, ou através de agente coletor para servidores DNS Windows Server 2016 ou mais, tá? Porém, alguns clientes, eles não têm, eles falaram, ah, eu não posso, não consigo implementar, vai ter um custo, por alguma compliance, ele não pode utilizar o Virtual Appliance. E aí nós temos o Log4j, que oferece uma alternativa eficiente. Ele serve para coletar metadados de Firewall e é de fácil configuração. Então ele mantém o foco da Lumo em simplicidade e eficácia. Embora não tenha aquela robustez do Virtual Appliance, que é uma máquina virtual pronta, com o sistema operacional pronto, com os coletores prontos para ser configurados para receber os logs, ela garante a eficácia e a coleta desses metadados de Firewall. Ele permite a identificação de possíveis comprometimentos da rede de forma prática aí. E aí eu quero mostrar para vocês rapidamente. Então eu vou acessar o portal aqui. E aqui vocês estão vendo a tela do meu portal. A gente vai para a tela de overview, que é o resumo do seu ambiente de segurança com todas as informações pertinentes. Depois eu vou falar um pouco dessa tela. Mas estamos falando de coleta, de visibilidade de metadados. Então a gente vem em coletores, a gente tem as opções da forma de coletar metadados. Gateway, Virtual Appliance, agentes, API aberta que necessita de desenvolvimento, caso seja necessário. Mas normalmente 95 por 98% das coletas fazemos nesses três aqui. Então vamos em log forwards aqui, pessoal, e o que eu quero mostrar para vocês? A facilidade de você querer coletar os metadados do Firewall, tá? Você acessando, aqui nós temos dois para se tratar do ambiente de demo, tá? Temos o tipo de instalador desse agente log forward, tanto para Linux quanto para Windows, seja o Windows 10 ou Windows Server 2016 para cima. Mas o primeiro ponto que nós temos que fazer para ter esse log forward é adicionar ele na sua tenant do portal, colocar um nome, então eu vou colocar Live Arábia. Caso seja necessário colocar uma label, tá? Eu acho importante utilizar label, porque label permite que você categorize e filtre o tráfego de vocês. Por geografia, por segmento de rede, por dispositivo, por domínio, ativos críticos, ou conforme for a necessidade de você. E cada label é ajustada à realidade para sua organização e inclui uma opção de relevância. Toda label que você cria, dependendo da onde que é, por exemplo, eu vou fazer que essa label seja no meu ambiente de infraestrutura. Eu faço com uma relevância alta, tá? Isso acaba facilitando decisões rápidas com base em dados de vocês. Então, com as labels bem configuradas, a sua equipe pode identificar, priorizar e responder rapidamente a comprometimentos na sua infraestrutura, atuando em todos os pontos
onde uma ameaça, vamos dizer assim, possa estar presente, tá? Na tela de incidentes, quando eu falar para vocês, eu vou mostrar um pouco das labels para vocês terem ideia na prática. Então, eu vou criar uma label aqui, tá? Quando eu crio uma label, apareceu o create label aqui, né, Dirceu? Só me confirma aqui. Perfeito. Beleza. Então, vou colocar o nome, vou colocar a relevância desse cara numa descrição. Então, tudo que vier desse log forward agent vai vir com uma relevância alta na lista de incidentes para vocês. Então, vocês vão saber que pelo nome e pela relevância, vocês vão poder se organizar de uma forma mais rápida e priorizar de uma forma mais rápida aí qual incidente analisar primeiramente. Criei, é gerado um código, copio este código, não posso perder ele. Feito isso, acesso, dou um go back aqui, acesse e vejo o Live Arab inativo, mas criado aqui. Criei o agente, eu venho aqui dentro do meu agente no portal e crio os coletores que eu necessito. No Virtual Appliance você já tem os coletores lá e você vai configurar a porta do coletor e o time zone e a conexão que aquele coletor vai precisar para receber os logs do Soulfire. Aqui não muda muito, porém na interface gráfica. Eu ponho aqui o nome, tipo de tecnologia, tá? Como é uma feature nova, estamos incluindo as tecnologias aos poucos. Já estamos com Barracuda, Merak, Fortinet, SonicWall, Sophos, WatchGuard, entre outros, tá? Coloquei Fortinet, conexão 1DP que é mais otimizada. Eu tenho um range de porta para acessar, né? Eu tenho entre a 1024 e a 6554, 6555, algo assim. E eu vou colocar a 1514 como padrão. E depois eu tenho um time zone. Esse time zone também é muito importante, pessoal. Por quê? Se você colocar o time zone errado, o que vai acontecer? Quando detectar os incidentes, eles vão vir com horário de região, data, conforme a região que foi configurada no time zone, não da sua região, caso você não coloque corretamente. Então, há uma importância de você colocar o time zone correto. Criei o coletor, ele está offline, o meu forward está inativo, por quê? Porque eu tenho que pegar o instalador de Windows aqui, fazer o download, copio esse instalador para o meu ativo com Windows 10 ou Windows Server 2016. Mas, simplesmente, fora de brincadeira, pessoal, eu abro ele, coloco o código do next, next, finish, ele instalou o coletor lá naquela máquina e ele vai estar apto a receber os logs do seu firewall. E aí, pelo lado do aluno, está pronto. Agora é você ir no seu FortiGate, no seu FortiAnalyzer e configurar IP, da onde está o nosso agente, a porta que foi configurada para recebimento e conexão. A partir do momento que você ativa, você usou o código, ativou, instalou e fez a configuração do encaminhamento do syslog para esse log forward, ele vai estar como ativo e recebendo o tráfego do seu file aqui. Não vai estar aquele zero. Então, isso daqui vai estar populando e o gráfico vai estar online aqui. Tudo bem, pessoal? Então, eu quis mostrar para vocês um exemplo de uso, uma facilidade aí de uma nova feature lançada, focando na simplicidade e efetividade que o aluno quer trazer para vocês. Show de bola? Tá vendo o meu slide normalmente, Edson? Só me confirma, por favor. Beleza. Então, quanto vale? Então, a gente viu que visibilidade, o primeiro pilar. Mostrei um exemplo de uma nova feature da forma, da facilidade que o aluno trabalha. Agora, quanto vale saber se algo está falhando na sua estratégia, né? Vamos falar do segundo pilar, que foca no controle da sua operação. O primeiro, como eu comentei, é a visibilidade. O segundo é sobre ter o controle sobre o seu ambiente e identificar possíveis falhas. Então, eu pergunto para vocês, né? Quanto vale ter uma ferramenta que não só aponta onde algo pode estar falhando, mas também mostra o que está funcionando bem? Então, com o aluno, você sabe se sua estratégia está entregando resultados ou se há brechas, monitorando aí, pessoal, em tempo real, onde suas ferramentas podem estar deixando escapar ameaça. Então, com o aluno, você tem essa visibilidade completa e controle, identificando aí, pessoal, possíveis falhas em tempo real. Então, essa visibilidade, os atacantes sabem hoje como invadir a defesa, né? Então, essa visibilidade, perdão, nos permite identificar falhas nessas estratégias de segurança. Hoje, sabemos aí que qualquer ataque, para se concretizar, precisa atravessar uma de suas defesas.
O problema é que atualmente os atacantes conhecem bem como contornar essas defesas tradicionais. Isso é algo esperado hoje em dia, pois esses ataques viram um negócio para eles. Pois esses ataques são um negócio, eles vivem disso. É dinheiro rápido, dinheiro fácil. Então tem essa questão. O ideal é termos o quê? Uma ferramenta com a capacidade de monitorar por onde entra o atacante, avalie o tempo de resposta das suas ferramentas de segurança e identifica se algumas delas possam estar falhando dentro da sua estratégia. E a Lumo oferece essa capacidade. Algo que a gente ouve frequentemente dos nossos clientes é a dificuldade de alimentar manualmente incidentes nas ferramentas, nos ambientes de cibersegurança, como algumas que vemos aqui no gráfico, para alimentar com as informações necessárias no Checkpoint, no Fortinet, no CrowdStrike, no TrendOne. Então eles têm muita dificuldade. E a Luma automatiza essa inclusão aí para vocês e ainda atualiza as informações quando o IOC deixa de ser malicioso. Então isso otimiza todo o processo de cibersegurança da sua equipe, do cliente. E como você pode ver isso desde o portal? Como você tem no portal resposta a essa pergunta? Eu vou tentar mostrar aqui rapidamente para vocês. Dirceu, está vendo o portal? Certo, vamos lá. Então, pessoal, onde nós vamos ver isso daqui? Vamos em incidente. Essa tela de incidente é literalmente as respostas daquele processo de eliminação, o resultado daquele processo de eliminação que o Dirceu falou para vocês. Então, todas as comunicações maliciosas vão estar mostradas aqui, já categorizadas por tipo de ameaça. E aí temos as labels que eu comentei para vocês. Ambiente de desenvolvimento, a prioridade desse ambiente, ambiente de vendas, de infraestrutura. Então aqui você também já consegue ter uma ideia de priorização. Isso é importante porque aqui, imagina, eu tenho 1.880 clientes. Aproveitando isso, além de eu querer mostrar para vocês como vocês têm essa visibilidade e controle do seu ambiente, quero te mostrar a facilidade para você filtrar e ir em busca do mais crítico. Então, por exemplo, eu tenho aqui mais de 1.800 incidentes, mostrando aqui. Eu vou selecionar todos. Eu tenho um filtro que eu consigo trazer os incidentes que estão abertos, pendente, progresso. Se eu buscar em todos, são mais de 4.000 incidentes. E tenho vários filtros para poder trabalhar. De endpoint, de ameaça, de tags, né, de labels, de número de contatos, entre outros aí. Então, eu pensando como um operador aqui, eu vou trabalhar somente com command control primeiramente, entender o que tem de command control. E você vê que aqueles 4.000 trouxe somente 630. Já fiz uma grande filtragem aqui. Porém, eu quero priorizar mais ainda as situações aqui. Eu quero fazer um filtro que seja de número de endpoints afetados maior que 3. Isso me traz aí uma diminuição maior. De 4.000 foi para 600 e de 600 foi para 19. Eu vou pegar esse exemplo aqui desse paper aqui. Quando você entra na aba de incidentes, entra em cada incidente, você tem os detalhes completos sobre essa comunicação maliciosa desse possível ataque aí, tá? Eu tenho os endpoints afetados, a quantidade de contatos maliciosos, as tags que foram afetadas. No caso aqui, eu tenho esses 5 endpoints, eu tenho o número de contatos de cada um e os dias e o horário desses contatos. Vamos pegar esse daqui que tem 3 contatos. Eu tenho vários contatos aqui e eu consigo ver, ó, que um dos contatos foi através do Fire, da minha fonte de metadado do Fire, tá? Esse endpoint é do IP 192.168.0.23, que teve a comunicação. E qual foi a ação do seu Fire? Ele aceitou a comunicação. Então aqui você já está vendo uma falha, você já encontrou uma falha que está tendo, que ele deixou uma comunicação a esse destino final malicioso, tá? Então essa informação é importante. Você viu a facilidade e a rapidez que eu trouxe essa informação para você? A Luma agrega valor muito rápido, tá? Eu trago nesse ponto aqui o metadado em si detectado com todas as informações. Caso você queira documentar isso, fazer um forense, você copia e cola em sua documentação. Tá? Então aqui você está vendo que há uma falha no seu ambiente de segurança. Mas você, por exemplo, já tem a integração feita de resposta automática. Então fique tranquilo. Aqui na timeline de operação, a partir do momento que teve a comunicação, houve um comprometimento, mas o aluno pegou, enviou essa informação e orquestrou com as suas soluções de segurança. Aqui eu tenho várias, tá? Por se tratar de uma demo. Então os firewalls estão tudo já incluídos com essa informação de IOC que foi detectado que o seu firewall não detectou. Nessa timeline de operação, eu tenho todas as informações relevantes ao incidente do que está sendo feito nele.
inclusive o primeiro contato aqui e as respostas automáticas e qual usuário abriu e leu com o horário e tudo mais. Então, eu tive a resposta automática. Se você vier em highlights aqui, você vai ter um resumo desse incidente mostrando para você quando foi o primeiro contato, quando foi o primeiro comprometimento, né, o primeiro endpoint afetado, que teve a comunicação que o seu usuário deixou, e qual é o paciente zero, o endpoint afetado, o primeiro deles. Inclusive, me traz para você o tempo de resposta. Então, em 31 milissegundos, a Lume enviou dois IOCs, tanto para o Cisco quanto para o seu firewall ali que falhou naquela comunicação. Tudo bem, ele deixou aceitar. Então, a partir desse momento, se algum outro ativo tentar alguma comunicação maliciosa para esse IOC, o seu firewall vai efetuar o bloqueio, porque ele possui essa informação. A Luma agrega inteligência aí para o seu ambiente. Tudo bem? Então, você vê aqui, ó, o que vai ser enviado para sua arquitetura de segurança, aqui na aba de Threat Intel, né? Todo o conceito, o contexto da ameaça está aqui na aba de Threat Intel. Os IOCs, os IPs, os arquivos hashes, eles todos são enviados para dentro da sua arquitetura de segurança. Baseado no quê? Na matriz de MITRE-ATT&CK. Todo o TTP, com o aluno você vai ter acesso global à matriz de MITRE-ATT&CK, porém, o aluno traz para você o TTP de cada incidente detectado para que a sua equipe entenda que está sendo realizado e trabalhe internamente que não ocorra novamente, entender melhor o que aconteceu. Isso é bom para ter uma inteligência técnica para a sua equipe, para os ataques novos que estão tendo hoje em dia. Então, se eu clicar em qualquer um desses caras aqui, você vai ver que vai ter a descrição de cada técnica e tática, e você pode clicar e acessar o próprio site da MITRE-ATT&CK com alguns exemplos de procedimento, de mitigação, documentações relevantes e pertinentes ao incidente que vai ajudar a entender o que ocorreu aí efetivamente. Tudo bem, pessoal? Então, uma coisa bacana aqui no Thread Intel. Lembra que eu falei que a Lumo mesmo atualiza se o IOC é malicioso ou não mais? Nesse caso aqui, houve uma resposta automática. Porém, a partir do dia 15 de agosto, a Lumo falou que esse recurso não é considerado mais malicioso. Porém, lógico, os ativos que tiveram contato com ele, você tem que analisar e fazer algumas verificações, testes de vulnerabilidades, entre outros. Porém, ela automaticamente retirou da lista de bloqueio essa URL, tá? Porque ela não é considerada mais maliciosa. Então ela faz todo o trabalho chato e difícil para você também. Tudo bem? Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui? Entre incidentes, mostro tudo para vocês, né? Mostro o quê? A simplicidade que você pode ter essa informação, porque hoje a gente vê um ambiente de cibersegurança fragmentado. O que eu quero dizer é que existem várias ferramentas distribuídas, como vocês verem aqui no gráfico, dentro do sistema de segurança. E essas ferramentas fazem um trabalho muito bom, mas se integrar entre elas aí é algo complexo e muitas vezes fazemos isso manualmente. E Lumo resolve esse problema trazendo toda a visão do seu ambiente de segurança para dentro da plataforma e deixando o seu ambiente homogêneo aí centralizado. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, vamos agora ao terceiro pilar. Quanto vale se libertar dos esforços desnecessários e complexos? Tá? Mais uma breve recapitulação aqui. Primeiro pilar, visibilidade. Obter uma visão completa da sua rede. Segundo pilar, controle. Identificar o que está falhando e como essas falhas afetam a sua estratégia de segurança. Quanto vale para você saber essa informação? E finalmente, pessoal, o terceiro pilar, que é libertar-se desses esforços desnecessários e complexos aí, tá? Na demo que eu mostrei para você, eu mostrei como o aluno acaba eliminando essas tarefas manuais, como inserir informações no seu stack de segurança, priorizar incidentes entre vários recebidos, criação de playbooks de resposta, buscar a origem do problema, o paciente zero, verificar se aquele incidente é um falso positivo. Isso você perde muitas horas. E o processo de eliminação que o Dirceu citou para vocês consegue diminuir aí drasticamente mais de 98% do falso positivo. Isso é de grande valia e comprovado pelos nossos próprios clientes aí. Então, nessa imagem, nós temos um resumo claro de como o aluno funciona, né? Trazendo os três pilares aí. Deixa eu pegar o apontador, né? As três bases de um ambiente de segurança. Tudo bem? Primeiro, coletamos os metadados, vocês estão vendo aí na imagem, de várias fontes. A gente garante uma visibilidade abrangente ao que apenas a Luma oferece para você, tá? E através desse processo de iluminação que o Dirceu citou, que mencionamos aí, centralizamos essa análise num portal. Tá vendo? Centralizamos aqui essa análise num portal para você.
E aí você pode visualizar informações críticas como endpoints afetados, IOCs encontrados, tipos de ameaças, entre outras informações. Só um minutinho, pessoal. Então, no portal, nós permitimos que você verifique quais ferramentas também. Eu te dou o controle, identificar ou não a comunicação com o IOC malicioso. Então, eu te proporciono total controle sobre o que está ou não está funcionando na sua estratégia de segurança. E o terceiro pilar, eu orquestro e automatizo as respostas para as ferramentas de defesas aí já existentes no seu ambiente, bloqueando essa comunicação maliciosa, abrangendo toda a sua rede, porque eu trabalho com a sua arquitetura de segurança, eu não vejo só pontos críticos. Então, lembrando que, embora muitas ferramentas sejam ótimas, com o avanço dos ataques, algumas podem não ter a informação daquela ameaça. E é aí que a Lumo entra, pessoal, agregando inteligência e tornando o ambiente de segurança mais otimizado, eficiente e seguro, bloqueando a IoC na sua rede junto à sua arquitetura de segurança aí. Então isso acaba tornando também tarefas de remediação e análise pós-incidente mais rápidas e menos críticas, como o Dirceu falou. Pois já conseguimos detectar o incidente, bloquear a comunicação e eu permito que a sua equipe de segurança trabalhe com mais tranquilidade, eficiência e rapidez, tá bom, pessoal? Depois o Dirceu vai por aí, eu quero saber de vocês quais tem sido a maior dor da sua operação de cibersegurança. Essa informação é importantíssima para nós aí. Se puder compartilhar, Dirceu, o pessoal poder responder, vai ser de grande valia. Antes de ir para o último slide, pessoal, só resumir rapidamente o que discutimos até agora para deixar claro. Então a gente sabe que para ter uma operação otimizada, empoderada, eficiente, necessitamos ter a base dos três pilares: visibilidade, controle, automação. É isso que o aluno traz para você. A coleta de metadados de diversas fontes, de integração com soluções da sua defesa, de forma simples, de forma eficiente. A gente vimos como em poucos cliques podemos reduzir milhares de incidentes para somente os mais críticos, como mostramos no portal, de 4.000 incidentes chegamos a 19. Além disso, a operação e orquestração de resposta são muito fáceis de entregar e de acompanhar, né? Com base no TTPs do MITRE-ATT&CK e no contexto das ameaças detectadas. Então, isso daí, pessoal, agrega um enorme valor à operação de cibersegurança aí. Tudo bem? Para finalizar, pessoal, nada melhor do que ouvir dos nossos próprios clientes compartilhando casos de sucesso com a Lumo. Não sou eu, Arabi, falando, não é o Dirceu, não é mais ninguém da Lumo. É o próprio cliente. Então isso é uma vitória para a gente. Isso dá uma recompensa muito grande e satisfação. Então eu convido todos vocês para assistirem a esse vídeo, que o nosso host vai disponibilizar aí depois também o link para vocês. Quando compartilharmos a apresentação, vai ter essa URL. Caso queira copiar também, fique à vontade, para vocês acessarem depois e assistirem com calma, que ele é o testemunho do que o aluno pode trazer. Esse é o nosso grande amigo e cliente Pedro Nuno, né? Ele mostra como a Luma aí gera um excelente retorno sobre o investimento. Por que isso? Porque ele destaca a eficiência alcançada através da automação e da visibilidade proporcionada pela nossa plataforma. Então, pessoal, de verdade, não deixe de conferir aí esse caso de sucesso. Tudo bem? Vai valer a pena de verdade. Bem, pessoal, seria isso, né? A minha parte. Espero que vocês tenham gostado, de verdade, que a informação tenha sido valiosa.